Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você vai aprender passo a passo de como sair do zero e viver de cílios. Sou Nayara Morim, especialista em extensão de cílios há mais de 9 anos. E hoje eu vivo e ensino mulheres a viverem da área que transformou a minha vida. Inclusive, hoje eu tô aqui para esclarecer as 10 dúvidas mais comuns de quem deseja trabalhar com cílios. E eu sei que se você tá aqui é porque você sonha também em viver de cílios, ter sua renda, ter sua liberdade, ser empreendedora, fazer algo que você ame. Mas a verdade é que quando eu comecei, isso nem passava pela minha cabeça. O que eu queria mesmo era uma renda extra. Eu queria fazer um dinheiro ali para poder sair da loja que eu trabalhava e futuramente ingressar na área da qual eu estava estudando, que não tem nada a ver com a área da beleza. Eu fazia técnico em química. Simplesmente no meu primeiro dia de aula, eu juro pra você, foi no meu primeiro dia de aula dentro da área da beleza que eu pensei assim, eu quero isso pra minha vida, porque a partir do momento que eu pisei naquele estúdio para fazer um curso VIP, eu já vi o que poderia me proporcionar em relação à liberdade de tempo, e eu sou como uma aquariana nata, com ascendente em aquário. Uma das coisas que eu mais prezo é pela liberdade. Quando eu enxerguei que essa profissão poderia me proporcionar isso com um baixo investimento e ainda com a possibilidade de fazer amigas e conversar, aí que eu adorei mesmo. Mas assim como você, eu sei que no meio do caminho podem ter muitas dúvidas. Eu também tinha e é super normal. Inseguranças, incertezas e até mesmo o medo de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que o medo sempre vai estar aí para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Eu só costumo falar que quando a gente dá um passo com medo mesmo, a gente substitui o medo pela esperança, porque a gente sabe que a gente está fazendo algo que vai dar um retorno. O medo, ele tá ali para te paralisar, e se você paralisar, o tempo vai passar independente do que você faça, e se você não deu aquele primeiro passo, você vai estar sempre para trás. E por isso, hoje eu quero bater um papo sincero com você sobre o que é preciso para viver de cílios de verdade, sem romantização e sem enrolação. Para isso, eu trouxe os exemplos reais, meus inclusive, para que você possa se inspirar, se espelhar e entender que também não foi fácil por aqui. Eu criei esse canal para te mostrar que é possível sim viver de cílios, com segurança, constância e propósito. Aqui a gente vai falar sobre tudo isso de forma muito prática e real. Mas afinal, como eu comecei? Eu tinha somente 19 anos, como eu já comentei, eu fazia um técnico de química e eu precisava muito fazer estágio. Só que eu sabia que se eu saísse da loja que eu trabalhava, aquela renda ia me fazer muita falta. Porque naquela época o Brasil estava enfrentando uma crise terrível, que foi na época de 2016 ali. E eu sabia que eu não podia ficar sem uma renda. Mas eu pensei, por que não entrar na área da beleza, onde eu conseguiria arrumar as minhas amigas, arrumar as minhas conhecidas, ganhar um dinheiro com isso, não ficar sem renda nenhuma e ainda conseguir fazer o estágio na área que eu sonhava em atuar. E foi quando eu fiz meu primeiro curso foi de maquiagem, só que eu sempre tive na minha cabeça que uma coisa leva a outra, então eu já fiz em seguida um curso de cílios e um curso de sobrancelha. Na época a gente nem sabia o que era extensão de cílios, eu mesma demorei para entender um pouco como era, mesmo já fazendo ali o curso, porque nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu só sabia que se era algo relacionado ao rosto, iria agregar aos meus atendimentos de maquiagem e poderia me proporcionar uma renda maior ali por cliente. Eu fiz os meus primeiros cursos, eu decidi não sair da loja que eu trabalhava porque queria investir cada vez mais na profissão ali que eu tinha acabado de conhecer. E uma das coisas que me fez querer ficar nessa profissão foi enxergar a possibilidade de manipular os meus próprios horários de atendimento. Dessa forma, eu iria ter tempo para passar mais tempo com a minha família. Eu já pensei até futuramente, quando eu tiver o filho, para conseguir cuidar ali do meu bebê sem me preocupar que eu tenho hora para sair para trabalhar, tenho hora para voltar. Não que a gente não tenha na área da beleza, isso com certeza a gente tem, mas a gente também tem a possibilidade de atender em casa, por exemplo. Você pode fazer um cantinho dentro da sua casa e atender ali, e o seu bebê estar no outro cômodo com uma babá, com a sua mãe, com a sua rede de apoio, ou até mesmo ali no bebê conforto do seu ladinho. Então eu pensava muito nessa possibilidade de poder passar mais tempo com a família. E como uma aquariana nata, inclusive em ascendente, eu via muito essa questão de liberdade. Eu poderia criar uma rotina que se eu quisesse acordar 9, 10 horas da manhã, eu conseguiria. Se eu quisesse planejar 2, 3 dias de folga em uma semana, eu conseguiria também. Foi isso que mais me chamou a atenção, porque na época eu trabalhava igual uma doida. Eu saía de casa às 5h30, 6 horas da manhã, ia treinar, já ia
pra loja, saía da loja, ia pra faculdade, chegava em casa quase 1 hora da manhã. Eu realmente não tinha tempo pra absolutamente nada. E era uma das coisas que eu mais buscava. Ter tempo, conseguir passar tempo com a minha família, com meu namorado, com as minhas amigas. Eu já não conseguia nem sair com as minhas amigas mais. Então, enxergar essa possibilidade de liberdade foi o que mais me chamou a atenção ali na época. Mas o gancho inicial que me chamou, que me fez ir lá e pagar o curso e agendar a data da minha aula, foi fazer uma renda extra. Então, uma coisa veio puxando a outra. E conforme eu fui trabalhando e me aprofundando ainda mais, eu fui gostando dessa proximidade que a gente cria com os clientes. A gente cria realmente amizades incríveis dentro de uma sala de atendimento. Eu tô aqui com uma colinha das perguntas para ficar mais fácil conseguir direcionar sem perder muito o foco. Bom, a próxima é se eu tinha medo, dúvidas ou pouca estrutura. E na verdade, na época eu não tinha estrutura nenhuma. Embora minha mãe tenha salão de beleza desde que eu era criança, naquela época ela estava com o salão fechado. E a gente morava em uma chácara, então era completamente difícil eu falar para as minhas clientes, vem aqui na minha casa. Era um lugar mais afastado, estrada de terra, não passava ônibus. E imagina, na época nem tinha muito essa questão de Instagram. Então como que eu ia divulgar ali o meu trabalho? Mas mesmo assim, eu comprei uma penteadeira que, se eu não me engano, custou cerca de uns R$ 150, daquelas bem fininhas. Eu vou até deixar uma foto aqui para vocês verem. Eu mesma que pintei e eu comecei a atender ali as minhas primeiras clientes. Só que essas primeiras clientes, na verdade, eram amigas e conhecidas. Eu não levava pessoas estranhas para dentro de casa. E o meu leque de clientes começou a crescer absurdamente. Tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, que eu ensino como vocês podem fazer isso para fazer o leque de clientes de vocês crescer de uma forma rápida, que foi exatamente o que eu fiz quando eu estava começando. E eu não queria levar pessoas estranhas para dentro da minha casa, então eu comecei a atender a domicílio. E nesse atender a domicílio eu também não podia investir em uma marca. Na verdade, não é nem que eu não podia, eu preferia investir em conhecimento e em materiais melhores, depois realmente começar a investir em estrutura, porque se eu podia atender a minha cliente com ela deitada na cama dela ou deitada no sofá, por que eu ia gastar dinheiro com aquilo naquele momento? Até mesmo se atender a domicílio nem era uma coisa que eu queria a longo prazo. Não fazia sentido, de fato, eu gastar dinheiro com uma maca portátil naquele momento. Então eu ia atender as minhas clientes a domicílio, colocava as coisas dentro de uma mochila, muitas vezes pegava ônibus, muito meu namorado na época me levava para ir atender e ficava lá horas dentro do carro me esperando para eu terminar de atender. Então tudo adaptável. E detalhe, eu morava em uma cidade que tinha 27 mil habitantes, uma cidade super pequena. Eu sei que não é tão pequena em vista de algumas que tem por aí, mas ainda assim é uma cidade super pequena, uma cidade que... é cidade de primeira que falam, né? Você mete a segunda marcha, você já atravessa a cidade. É tipo isso, o centro da cidade tem 2 ruas. Então, realmente era uma cidade muito pequena, mas eu não deixei isso usar de desculpa. Eu usava e abusava das minhas amigas, da minha irmã, da minha mãe, da minha tia, da minha prima, para fazer fotos, para divulgar. O Instagram nem era forte ainda na época, mas eu já postava no Instagram, postava no Facebook também. E foi assim que eu fui conquistando as minhas primeiras clientes e, consequentemente, com bastante indicação. Então, é óbvio que teve medo, porque eu estava fazendo investimento em uma coisa que ninguém sabia o que era, extensão de cílios, por exemplo. Ninguém considerava maquiagem uma profissão naquela época, porque geralmente os salões de beleza tinham os cabeleireiros que também faziam maquiagem. Não se viam maquiadores como profissão. Tinha o programa da Vanessa Rosan, da SBT, mas a gente não via de fato a maquiagem, a área da beleza como uma área promissora. Hoje em dia já é super normal a gente já acreditar no potencial que a área da beleza tem através do resultado de muitas pessoas que a gente vê através do Instagram. Mas naquela época, há quase 10 anos atrás, não era assim. Então eu tinha assim muito medo, muita dúvida, porque as coisas não eram baratas. Uma paleta de maquiagem mesmo, que eu lembro que me chamaram de louca quando eu comprei, mas era o que tinha. Não existia Bruna Tavares naquela época, não existia maquiagens da Boca Rosa, da LP Beauty, que são maquiagens mais em conta e com uma qualidade excepcional. Naquela época, não. Se você queria coisa boa, você tinha que gastar muito para aquilo. E aí eu lembro que na época eu gastei numa paleta de maquiagem cerca de R$ 800 numa paleta de corretivo. Mas era a única coisa que tinha, que era a prova d'água, e eu queria proporcionar aquilo para as minhas clientes. Então você imagina, se não desse certo, eu tava muito ferrada, porque R$ 800 era muito mais da metade do que eu ganhava na loja. Eu precisava fazer o meu negócio fazer acontecer, né? Eu precisava que ele me trouxesse resultados. Eu estaria muito ferrada mesmo. Então você vê, com medo, com pouca estrutura, e ainda assim eu consegui
fazer acontecer. Em que momento a chavinha virou? No momento que eu pisei naquele curso, naquele primeiro dia de curso, que não durou nem 2 horas, porque foi só uma apresentação de materiais, eu já enxerguei essa possibilidade de liberdade que poderia me proporcionar a área da beleza, e já pensei, outras mulheres precisam conhecer isso, porque, inclusive, a gente defende muito a questão da mulher própria independência, fazer seu nome, trabalhar para conquistar as suas coisas, e por que não fazer isso de uma forma leve? Sem a gente precisar sobrecarregar absurdamente a nossa rotina. É claro que no começo acaba sobrecarregando bastante. Como eu falei, eu trabalhava de segunda a sexta, eu fazia faculdade técnico em química de segunda a sexta. Eu só tinha o final de semana para fazer aquilo. No final de semana, ainda no sábado, por um período, eu ainda trabalhava na loja. Eu realmente conciliava os meus atendimentos fora do meu horário de trabalho. E aquilo super funcionou por um tempo, só que eu comecei a ficar bastante cansada e foi um motivo pelo qual também eu resolvi pedir demissão da loja, porque eu trabalhando ali meio período ou um período por sábado. E só tem 4 sábados, 4 ou 5 sábados, dependendo de como está a disposição ali dos dias. Mas eu faturava mais do que trabalhando 20 dias na loja. Então eu só fazia as contas do quanto de cliente que eu dispensava por não ter horário para atender, porque eu só podia aos sábados e domingos ali. E eu ficava pensando, poxa, eu já ganho mais do que na loja. E se eu atender essas clientes, a minha possibilidade de aumentar ainda mais o meu leque vai crescer. E foi exatamente o que eu fiz depois de um período. Dá pra viver de cílios mesmo? Com certeza dá pra viver de cílios. E eu nem tô falando pra você começar a ensinar ainda. Se for uma vontade sua, com certeza você pode fazer e vai escalar muito mais os seus ganhos. Eu vejo muitas pessoas vivendo com salário mínimo. Se você atender apenas 3 clientes por semana, se você falar para mim que você só tem metade do seu domingo livre e você consegue atender 3 clientes por domingo, você já vai faturar ali R$ 1.800 por mês. Isso eu estou considerando você atender muito pouco, considerando ser o seu início. Porque depois que você conseguir sentir a segurança de largar o seu emprego fixo para trabalhar somente com isso, você consegue atender 3, 4, 5, 6 clientes por dia, sem sobrecarregar a sua agenda, sem se sentir extremamente massacrado. R$ 1.800 para você que não tem nem o custo de um espaço, você vai a domicílio atender sua cliente, é muito dinheiro. E eu tô considerando ainda você atender super pouco, tá? Porque se você fizer as contas de atender 3, 4, 5 clientes segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, se você quiser, o seu faturamento vai além. Se você conseguir atender 5 clientes a R$ 150 cada uma, por 5 dias, você já vai faturar R$ 3.750 em apenas uma semana. Se isso for o suficiente para você e você quiser passar o resto das outras 3 semanas tranquilona, você pode, porque é você que vai definir a sua agenda. Você não precisa também se sobrecarregar atendendo das 7 horas da manhã às 9 horas da noite. Você consegue mesclar seus clientes durante a semana, conseguir fazer uma renda super boa. Se você também não quiser atender 5 clientes por dia, fica total escolha sua, porque quem vai definir o faturamento que você quer ter é você mesma. Você que vai definir quantas horas por dia você quer trabalhar e quantos clientes você quer atender. Tô aqui só te mostrando mesmo um exemplo real de que com certeza é possível viver de cílios. Quanto precisa investir para começar? Em relação a curso ou treinamento, eu indico que você procure algum treinamento que tenha uma base, uma metodologia firme que te ensine ali desde o princípio da extensão de cílios, como fazer a extensão de cílios com arroz, com feijão, não ficar inventando muita moda ali, porque muita moda nem é o que vai te trazer resultado, você sabendo fazer arroz com feijão bem feito é o que vai te dar resultado. E aí esse treinamento vai variar muito. É óbvio que você não pode cair, pelo amor de Deus, na dorota da internet de comprar um curso completo por 10, 20, 30, 50, 100 reais. Pelo amor de Deus, isso não existe. O máximo que você vai conseguir ali é comprar um e-book, um workshopzinho. Não tem como um conteúdo aprofundado, realmente sério, custar esse valor, porque nós sabemos como é importante cada detalhe na construção da sua carreira. Então você precisa de um treinamento que tenha uma base sólida. Em relação ao investimento de materiais, com 400, 500 reais você consegue montar um kit completo para você começar os seus atendimentos. Isso eu estou considerando você comprar tudo do melhor, tá? Sem deixar nada em falta para sua cliente. Ai, mas tem demanda suficiente? Amiga, como que não tem demanda suficiente? A cada 10 pessoas que eu conheço, pelo menos 8 usam extensão de cílios. Pelo menos 8 conhecem mais 8 pessoas que, se vê a extensão de cílios dela bem bonita, bem feita ali, vai querer fazer também. Então, como não existe demanda? Faz uma conta aí bem simples. Eu sei que talvez essa sua dúvida venha porque todos os dias surge alguém fazendo extensão de cílios aí na sua cidade, no seu bairro, mas faz uma conta. Na época, eu atendia em uma cidade que tinha ali 27 mil, 30 mil habitantes, mais ou menos. E se hoje tiver 20 pessoas que
faz extensão de cílios lá, que deve ter, eu que não conheço todo mundo, mas considerando ali o centro do bairro que eu morava, o bairro que o meu noivo morava, considerando ali que são áreas que a gente ainda frequenta, não tem essa quantidade de pessoas atendendo, a gente pode considerar que elas não dariam conta de atender, todas elas juntas, não daria conta de atender as 30 mil pessoas que tem nessa cidade. Óbvio que nem seriam as 30 mil que iam querer fazer cílios, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Agora, imagina em uma cidade em que por bairro, como o meu hoje em dia, o meu bairro, somente o meu bairro, tem mais de 5 mil habitantes. Então não é uma coisa que você tem que se preocupar, até porque todos os anos milhares de engenheiros se formam, milhares de advogados se formam, milhares de enfermeiros se formam, e mesmo assim não deixa de existir todo ano no mercado algum profissional dessa área se destacando. Quantas pessoas entram para uma turma de engenharia anualmente? E mesmo assim, todo ano tem engenheiro que se destaca. Tem administrador recebendo prêmios, tem enfermeiros se destacando, médicos. Então, de fato, isso para mim não existe, porque vai depender exclusivamente de você e o quanto você quer fazer acontecer. Preciso sair do meu emprego atual logo de cara? Amiga, é lógico que não, você não precisa sair do seu emprego atual. Eu demorei 6 meses para decidir sair do meu emprego, que eu estava na época. E a partir do momento que eu decidi, eu esperei mais 5 meses para, de fato, sair. 5, 6 meses para, de fato, sair. Eu esperei um período para entender se realmente a minha agenda ia ter aquela onda que todo mundo fala que tem, de tipo um mês é mais alto, outro mês é mais fraco. E aí depois que eu percebi que a minha agenda realmente tinha estabilizado, que as minhas clientes eram fixas, eu tomei a decisão de sair da loja que eu trabalhava para ir trabalhar por conta e ainda nem abri um espaço ali. Todo esse período foi atendendo a domicílio e quando eu saí da loja que eu trabalhava, foi para ir trabalhar de parceria em um salão de beleza. Então é uma outra possibilidade que você tem também, fazer parceria com salões de beleza para conseguir atender as suas clientes. Tem tantas pessoas que passam o dia inteiro no trabalho e à noite vão direto para a faculdade, voltam para casa só 11, meia-noite. Porque se você não estuda, por que você não usa esse período pós-trabalho para atender uma cliente, seja na sua casa, seja a domicílio, e você não precisa nem andar 2, 3 bairros para atender, você pode trabalhar com as pessoas ali do seu bairro, da sua rua mesmo. Ou se você tem essa rotina puxada igual eu tinha, de trabalhar o dia inteiro, chegar em casa só 11 horas, meia-noite, você pode pegar um sábado, um domingo e fazer uma renda extra ali. Tenho certeza que pelo menos R$300 na sua semana já vai te ajudar bastante se o que você busca é fazer uma renda extra. Quanto tempo leva para começar a ter retorno? A partir do momento que você finaliza o curso, você já consegue fazer as suas primeiras modelos, você já consegue fazer os seus modelos, inclusive pagantes, e já atender a sua clientela se você já tiver procura. A partir do momento que você faz sua primeira aula comigo, você já vai aprender a estruturar suas redes sociais e já ir divulgando o seu trabalho, que vai gerar uma certa curiosidade nos seus seguidores, nas pessoas que te acompanham e que vão acabar querendo conhecer o seu serviço conforme você vai mostrando ali a sua rotina, os seus resultados. Como lidar com medo de não dar certo? Medo, como eu falei, existe, sempre vai existir. Ele tá aí porque ele faz parte da gente. Ele precisa estar ali porque é ele que nos priva de situações perigosas. Mas me conta uma coisa, você tá na fila da montanha-russa, você vai estar com medo de andar na montanha-russa, você vai deixar de andar na montanha-russa? Você não vai, porque você sabe da sensação que você vai sentir ali. E aqui é a mesma coisa, a área da beleza é a mesma coisa. Você sabe a liberdade que ela vai te proporcionar, porque você vai deixar esse medo te paralisar. Quando você toma a decisão de dar o primeiro passo, o que vai acompanhar você também durante todo o caminho é a esperança. E a gente sabe que a nossa esperança faz com que a gente construa coisas inimagináveis. Através da nossa esperança, através do nosso esforço, através da nossa fé, através da nossa dedicação. E o que eu posso te dizer é que se eu conseguir também, mesmo com tantos medos, você também consegue. E você precisa de direção, apoio e coragem para dar o primeiro passo. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui no canal. Já se inscreve aqui, ativa o sininho e me conta aqui embaixo o que te impede hoje de viver de cílios. Nos próximos vídeos eu vou responder essas dúvidas de uma forma muito mais prática. Obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.